Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta. Nesse vídeo eu decidi essa semana fazer uma leitura intuitiva, a mensagem que precisa vir, que você precisa receber nesse momento. Não tem tema. Vamos ver o que surge aqui para você. E lembrando que às segundas-feiras, esse vídeo está sendo feito focando no autodesenvolvimento, porém, como é uma mensagem aberta, se surgirem temas, por exemplo, de relacionamento, eu vou falar, mas não é um vídeo focado nisso. Então a tendência é que ela fique mais ampla. E aí você encaixa na sua situação, se fizer sentido. Recado dado, você vai escolher agora entre a primeira opção, o silício, ou a ônix, que é a segunda opção. Se precisar pausar o vídeo, faça isso para escolher com calma. E eu vou começar com quem escolheu o silício. Eu sempre esqueço o nome dessa pedra. Eu fico um tempo tentando lembrar. Vamos lá, eu vou começar... Chegar pra lá. Eu vou começar com esse oráculo. Trazendo aqui o tema, talvez. Vamos ver o que sai, né? Como eu disse, uma leitura intuitiva. Então, vamos ver qual é a mensagem para o grupo número 1. A intuição. Curiosa essa combinação de cartas. Eu tenho 3 cartas aqui na minha frente com esse oráculo. Oráculo de Delfos. Novo oráculo de Delfos. Temos a intuição, a responsabilidade e, curiosamente, a cegueira. E por que é curioso? E no fundo aqui eu tenho, no fundo do deck, o fruto maduro. Essa mensagem, a princípio, a gente começa dessa forma. Eu tô falando com um grupo de pessoas que talvez esteja num processo de descoberta dos seus dons. Pode não ser exatamente isso. Quando eu tô amarrando aqui todas as cartas, mas vamos falar de uma por uma. A intuição fala diretamente da sua intuição. Essa sabedoria interior que você tem, que muitas vezes você nem sabe como sabe certas coisas, você intui, você sente. Primeiro de tudo, existe aqui uma necessidade de ouvir essa voz interior. Mas, quando a gente tem aqui, a intuição com a cegueira, isso me fala a cegueira dos olhos físicos. Ou cegueira dos olhos físicos no sentido de você não vai entender as coisas ou saber das coisas, receber informações através do que você vê com os seus olhos físicos. Aqui é preciso fechar os olhos físicos e sentir, enxergar com o olho da alma, o seu terceiro olho, a sua intuição. Essa é a mensagem. Então, é importante que você dê ouvidos ao que você intui, ao que você sente. Pode ser aqui não só a intuição. O que eu quero dizer com isso? Se você ouve isso e fala assim, mas eu não sou uma pessoa intuitiva, eu não tenho isso de intuição. Beleza, mas e o que você sente? Quando você, por exemplo, entra num lugar e aquele lugar parece estranho, tem alguma coisa errada, isso é a sua intuição, mas pode ser que você sinta ela através do sensorial do corpo, através dos sentidos, trazendo inclusive para o sentido da visão, a visão real, concreta aqui com esses olhos. Você pode ver algo errado, mas não é porque você não está vendo, dependendo da situação, não é porque você não está vendo
que não é errado, que não está fora do lugar. Então sinta, a mensagem aqui é: sinta. Se permita sentir, se permita dar ouvidos a essas mensagens que vêm de um lugar que não é lógico, racional. E faça isso com maturidade. Aqui a gente tem a responsabilidade. Essa carta me traz essa necessidade de você dar ouvidos de fato a isso. Porque tem algo muito importante sendo trazido para você através da sua intuição. Talvez, aí depende muito do momento de cada pessoa que está aqui assistindo, mas talvez você esteja buscando respostas para alguma questão, alguma dúvida, alguma escolha que você precisa fazer na sua vida nesse momento. E é aquela coisa de eu não sei o que eu escolho, eu tenho 2 opções ou mais, tenho 2 opções e eu não sei qual eu escolho, seja na área que for. Quem te dá essa resposta é essa voz interior. Pode ser que eu esteja falando também com pessoas, aqui a situação seja, na verdade, um desenvolvimento mediúnico, espiritual, em que você está sendo convidada nesse momento a olhar para a sua espiritualidade, olhar para esse plano sutil que existe, que é real, mas você não vê com os seus olhos físicos. E aqui, inclusive, com essa própria carta da cegueira, pode significar você estando cega para esse plano, simplesmente porque os seus olhos físicos não conseguem ver. Significa que não existe? Não. Significa que o seu sentido é limitado, que o seu corpo físico é limitado. Mas você é um ser muito maior do que isso. Você consegue acessar esse outro plano, essa dimensão, né? Por quê? Independente de um caso, de outro, se você se reconhece nesse lugar de... Não é a primeira vez que você recebe essa mensagem sobre uma necessidade de desenvolver a sua espiritualidade, a sua mediunidade. Então, isso é o que serve para você, mas se não fizer sentido, a gente pode estar falando aqui de uma decisão profissional, de um relacionamento, de qualquer coisa. E aí, independente do tema, a gente tem aqui no fundo, o fruto maduro. Mostrei a carta, eu acho, ou falei dela, não me lembro. Isso é o que está oculto, Tava aqui no fundo do deck. Ela não saiu, eu que virei e olhei. O que está oculto é a colheita. Percebe? Isso tá aqui. Se você se propuser, se dispuser a ouvir a sua intuição, trabalhar a sua intuição, a sua mediunidade, a sua espiritualidade, ouvir a sua intuição para fazer uma escolha, para tomar uma decisão, você colhe, você tem uma colheita. O fruto maduro traz a colheita ideal. Para mim, essa carta fala isso aqui. É a colheita ideal. Você vai colher o resultado que você precisa colher nesse momento. Isso é bom, isso é positivo. Também, porque também fala de eu venho tentando. Vou usar um exemplo para ilustrar aqui o que eu quero dizer com isso, com esse fruto maduro. Venho tentando trabalhar em determinada área, me formei e nunca dá certo. Parece que é sempre difícil. Mas eu sinto lá dentro do meu coração que aquele caminho não é meu, que eu gosto muito de uma outra área. Mas como que eu vou mudar agora no meio do caminho, Aqui, se você fizer a escolha, lembrando aqui estou usando a responsabilidade, Se você fizer essa escolha de arriscar, de ouvir essa voz que tá te falando que o seu caminho é outro, você vai ter uma boa colheita. É a colheita certa, como eu disse, a colheita ideal. Você vai ver que o seu caminho se abre, as coisas vão ser mais fáceis, vão acontecer com mais facilidade. Não estou dizendo que vai ser um grande mar de rosas. Vai ter trabalho, Você vai precisar trabalhar, colocar a mão na massa, se empenhar, vão ter problemas sempre,
vão existir desafios, situações desafiadoras, muitas vezes pessoas desafiadoras no seu caminho, mas você vai colher, você vai ter essa colheita. Então, esse é o chamado. É para você dar ouvidos a essa intuição, a essa voz interior, esse chamado interior, melhor dizendo. E aí, só concluindo aqui, eu vou tirar algumas cartas agora com o tarô, especificamente, né, para pessoas que tá me chamando a atenção aqui, para pessoas que estão sendo convidadas a trabalhar com essas questões, né? Se não é a primeira vez que você ouve isso, a desenvolver esse lado mais espiritual, né? Desenvolver a sua mediunidade, por exemplo. Aqui é para o recado dessa responsabilidade é que é o momento de você fazer isso de verdade, levar a sério isso. Você precisa levar isso a sério nesse momento. É uma mensagem que vale para todo mundo, né? Se é uma questão profissional apenas, se é um relacionamento, né, que a gente está falando, é olhar para essa situação, se dedicar a resolver essa questão, né? Tomar a decisão, enfim, seja lá o que for, fazer isso com consciência, com responsabilidade, com, né, de verdade, se empenhar aquilo, não é fazer de qualquer jeito só para passar. Não, é olhar, né, querendo, se dedicando. Esse é o caminho para que você tenha o bom resultado. Bom, vamos ver o que mais agora. A coragem e a consciência. Acabei de falar sobre fazer com consciência, né? Tá em foco? A carta do carro, 2 arcanos maiores aqui. A carta do carro e a coragem, que aqui é a justiça. Essa carta do carro, esse carro aqui que se chama consciência nesse tarô, acabei de falar sobre fazer tudo com consciência, né? Também, essa carta em si tem 3 mensagens. Isso que eu acabei de falar, de fazer com consciência, né? Fazer esse movimento de dar espaço para essa voz com consciência do que você está fazendo, para que você encontre, acesse mais consciência, tire o véu da ilusão e veja as coisas, né? A realidade das coisas, é o ganho de consciência. Através desse processo, você vai aprender algo que você precisa aprender nesse momento, acessar de informação. E é também a terceira mensagem da carta do carro, é o direcionamento da vida. É você levar a sua vida, aqui é um ganho de força, principalmente porque ela saiu do lado aqui da coragem, aqui nesse tarô, né, a carta da justiça, por ser a coragem, ela traz isso de ganho de força. Eu ganho força para direcionar a minha vida para onde eu quero, para onde eu sei que é o meu caminho. Eu não tenho dúvida mais, eu confio na minha capacidade e eu só vou. E nesse só ir, eu começo a colher resultados positivos, favoráveis, né? Então, para muitas pessoas pode ser aqui uma necessidade de você encontrar essa força aqui, a força da coragem, da confiança, que você ganha através do fazer. Fazer a escolha, fazer o movimento, né? Se empenhar através desse empenho. E por si só, a carta da coragem em si, né? Eu diria que até, inclusive, ela fala sobre essa justiça divina, de você, enfim, colher aquilo que você merece, colher o que você merece, né? Ter os resultados que você merece, positivos. Se você se dedica com amor, né? Não é uma... Bom, vamos lá. Algumas pessoas são pessoas, né? Sim, cada um faz o que acha que tem que fazer.
de acordo com o seu grau de consciência. Algumas pessoas fazem coisas que não são muito legais, ou para elas, ou até para os outros. E aí o que acontece quando você faz coisas que não são muito legais? Você colhe o resultado disso. Pode não ser nem nessa vida, mas você vai colher o resultado disso. É o karma, né? Você vai ter que lidar com o mal que você fez ao outro, porque ele volta. Falando nesse sentido. Isso existe. Não tem como negar que isso existe. Como eu falei, pessoas agem de acordo com o seu grau de consciência. Se você está aqui empenhada ou empenhado, se dedicando a fazer algo com amor, fazer o bem, seja no que for, que seja colher uma florzinha e entregar para alguém. O trabalho do seu dia foi esse, sabe? A dedicação do seu dia foi essa. Pegando um exemplo bem simples. Ou indo, né, para algo mais sério, o trabalho que você faz. Dá um exemplo, esse trabalho aqui. Eu não posso fazer isso aqui de uma forma leviana. Por mais que seja um vídeo no YouTube, que, né, não necessariamente comanda a vida de alguém, ou não deveria pelo menos, ainda assim eu não posso fazer de um jeito leviano, iludindo as pessoas, fazendo pessoas tomarem decisões equivocadas. Eu tenho que falar a verdade. Mesmo que eu não doa, mesmo muitas vezes eu faço um trabalho aqui que é puro gatilho. Eu sei pelos comentários que eu recebo algumas vezes que eu fui um grande gatilho. E aí a pessoa faz o quê? Me xinga. Eu não tenho culpa de nada, eu só tô dando recado. Mas eu sou agredida porque eu falei algo que tocou na ferida. Eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso fazer de um jeito leviano. Se eu fizer, eu vou ser cobrada depois. Eu sei que vou. É a lei da vida. É a lei do universo. Então, esse é o ponto. Se você faz, seja o seu trabalho, seja o lidar no seu relacionamento, seja as escolhas diárias que você faz na sua vida, de fazer o bem ou não, isso te traz resultados. Os resultados positivos ou não. Depende do que você está fazendo. O carro das frutas. Pausei para não atrapalhar o vídeo. Então, você, de acordo com as escolhas que você faz, você tem um resultado. Então aqui tem uma necessidade de fazer isso tudo com consciência. Fazer isso tudo olhando para o bem, fazendo o bem pelo outro e por você também. Primeira coisa que a gente falou, a intuição. A sua intuição está aqui te direcionando. Tem algo maior te guiando. Seja, se você acreditar em Deus, na espiritualidade, no seu eu superior, a sua consciência superior, a parte sua que já sabe o caminho e as respostas. Tem algo te guiando, te orientando, te trazendo, soprando no ouvido essas informações que você precisa, que colaboram com o seu processo. Se você se dedicar a ouvir e seguir por esse caminho, a tendência é dar bom. É você ter um resultado bom, positivo, entende? Mas é preciso coragem, confiança, determinação, consciência, né? A compreensão. A outra carta que saiu aqui, as duas últimas que saíram aqui, a compreensão. Compreender que existe algo muito maior, compreender o seu lugar no mundo, compreender o outro, compreender tudo, né? Eu posso ficar aqui falando um monte de coisa, trazer vários termos. Tudo isso com um único objetivo, a sua evolução, o seu processo de transformação. Porque quando a gente tem essa compreensão aqui, a gente está falando também de libertação. Quando você ganha consciência, quando você expande a consciência, a sua consciência, você se liberta. Se liberta de prisões internas, se liberta de situações que não colaboram com o seu processo, que não fazem mais sentido para você.
situações, pessoas, enfim. E você se direciona, mais uma vez, o carro aqui. Foi uma das coisas que eu falei, né? Você direciona a sua vida para o lugar que faz sentido para você. E esse lugar não é outro que não um lugar bom. Não tem erro. Não tem como ter erro. Embaixo dessa carta, toda hora eu tiro ela, né? Embaixo dela a gente tem aqui o bem-estar material. Se você queria uma confirmação, né? Se é uma questão profissional, por exemplo, até não, aqui o material não fala só de finanças, trabalho. Se é um relacionamento, né? Se você tá aqui por isso, se a sua dúvida é essa, bem-estar, nessa área, a gente tem uma colheita positiva, um resultado positivo, que te traz bem-estar, te traz felicidade, te traz aquela sensação de você estar no lugar certo, sabe? As coisas no seu lugar, encaixadas, você se sente plena, realizada, com o que você tiver. Mas, muitas vezes, aqui a última carta que eu tenho aqui, que saiu, foi o relâmpago. A carta da torre. Eu vou ficar só com essa, não vou tirar mais não. Vou tirar agora desse outro oráculo aqui. Eu vou concluir aqui o raciocínio, né, aproveitando essa carta. A torre, ela traz aquele momento de mudança. A torre, nesse tarô que eu tô usando, se chama relâmpago, e a imagem que eu sempre trago é: o relâmpago numa noite escura, ele ilumina. Você consegue enxergar. Você tá num breu total. Quando ele acontece, mesmo que ele seja muito rápido, né? Porque é um raio, ele é rápido. Você consegue ver ao seu redor, você consegue enxergar. O tempo inteiro a gente falando aqui, tem a cegueira, né? Você enxerga, você deixa a cegueira e passa a enxergar. Você ganha clareza, consciência do caminho, de onde você tá. Onde tem precipício, se na sua frente tem... Você tá no breu total, se na sua frente tem um precipício, você tem um caminho de ouro, um caminho dourado, que te leva para um lugar melhor. Muitas vezes, é preciso um momento de torre para que isso aconteça, para que você perceba isso, perceba a necessidade de fazer esse movimento, perceba que você não tá no seu lugar, no lugar que é para você. Perceba que você precisa fazer algum movimento na sua vida. Nem sempre a gente consegue fazer isso de um jeito leve. Leve no sentido de: eu tô aqui vivendo a minha vida e eu sei que eu preciso me trabalhar internamente, então eu vou fazer. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente só faz isso quando alguma coisa tá ruim. Quando tá bom, a gente não consegue muito bem pensar nisso, né? Então, muitas vezes, o momento torre, quando ele acontece na vida, né? Algo que é destruído, algo que muda abruptamente, né? Uma mudança abrupta, seja num relacionamento que estava dando muito certo e de repente tudo desaba, seja uma demissão, você estava muito bem no seu trabalho e de repente te cortam, sabe? Esses são momentos de torre. Uma doença que de repente vem de um jeito inesperado. E pode não ser nada tão grande assim, pode ser algo pequeno, pode ser alguma coisa que dá errado no seu dia e que te liga aquele alerta do tipo: opa, isso aqui tá querendo dizer alguma coisa, sabe? Pode ser algo pequeno também, não precisa ser nenhum desastre, nenhuma grande tragédia. Mas tudo isso acontece para te mostrar, para iluminar. Lembrando aqui do raio, né? Isso acontece para iluminar, para te trazer informação, te mostrar que ali não é o caminho, te mostrar que alguma coisa precisa mudar, ou a coisa, né? Ou você mudar de rota, você mudar a sua mentalidade, você mudar algo dentro de você. A torre, ela acontece para isso. Não é por punição. Não é porque você merece castigo, merece que dê tudo errado. Jamais. Não é isso mesmo. É só que às vezes é preciso incomodar para que, infelizmente, eu falo isso assim, não querendo também viver essas coisas não,
mas é real, né? De experiência própria. É real. Vamos ver aqui o que mais você precisa saber nesse momento. Com esse oráculo reforçando aqui. Tá. Reforçando aqui isso que eu acabei de falar sobre a torre. Eu estava falando, né? Saiu aqui esse 9 de espadas com essa frase: tem tanta dor em mim. O que essa frase me traz é esse momento de incômodo. Pode ser que aqui não é necessariamente algum evento que aconteceu ou que vai acontecer no futuro próximo com você. Pode ser um incômodo na vida. Você se sentindo limitada, você se sentindo incomodada de aqui não tá bom. Pode ser algo que tá acontecendo, sabe? Que é um período, é uma situação que vem se arrastando. Não é necessariamente algo, sabe? A torre, né? Quando é esse momento abrupto, não necessariamente. Essa carta, essa frase, né? Traz isso, essa dor que fica, que você vem remoendo. Vou trazer aqui vou puxar aqui uma das possibilidades que eu trouxe lá no início do vídeo sobre para as pessoas que, né, já ouviram essa mensagem sobre trabalhar a espiritualidade, a própria espiritualidade, a mediunidade. Essa frase aqui, ela reforça essa mensagem de é preciso olhar para isso porque tem coisas em você que nem são daqui, dessa vida, que você traz de outros lugares, outros momentos, outras versões suas, que estão te limitando nessa vida, nessa existência. Se você acreditar nisso, essa mensagem realmente não é para todo mundo. Essa parte, né? Para todo mundo que tá aqui. Para quem fizer sentido, vai fazer sentido. Então, pode ser que essas limitações, essa vida travada, emperrada, ou as dores, os sofrimentos, as frustrações que você vive hoje, elas não sejam daqui, de agora, né? Elas vêm com você. E é por isso esse chamado, para que você encerre esse ciclo de uma vez por todas, para que isso que é do passado fique no passado. Você é uma nova pessoa. E você merece a felicidade, você merece dar passos na sua caminhada, né, na sua jornada de desenvolvimento, visando um lugar melhor, mais elevado, mais leve, mais feliz. Que é o que a gente tem na outra carta que saiu. A gente tem aqui o 10 de ouros, o encaixe perfeito. O 10 de ouros é a carta da felicidade plena, das realizações. Pra mim, essa carta sair, ela fala... Eu tô aqui falando com o carro aqui no fundo do deck. A morte e o carro. Transformar para renascer. O quanto essa frase não se encaixa nisso que eu acabei de falar. Seguindo em frente por um novo caminho. Você não precisa repetir a dor, o sofrimento, os padrões. E essa frase, isso aqui vale para todo mundo. Esse momento de torre, se for um evento, isso não precisa continuar acontecendo, você pode aprender de outra forma. Você tem um caminho dourado, né? Como eu disse, um caminho na sua frente que... Por que eu digo isso? Está aqui, está no campo, está no teu caminho. O 10 de ouros, a felicidade, a realização. Então você pode caminhar por esse lugar. Um novo caminho. Mas para isso é preciso renascer. Encerrar esse ciclo. Encerrar o que precisa ser encerrado. Isso é necessário aqui. E muitas vezes, para algumas pessoas, isso... Vou tentar finalizar a mensagem aqui. Para muitas pessoas, isso tem a ver com você
perdi a frase, não sei o que eu ia falar. Mas eu ia citar aqui o tempo inteiro eu tô olhando para essa carta. Olhando para ela, percebendo que a gente tem a cegueira. Essas pessoas, acho que não, uma mulher aqui, tem uma criança e uma mulher, ela tá de olhos fechados, né? Ela é cega. E aqui tem um arco-íris. Com certeza eu vou lembrar, mas se eu não lembrar, tudo bem. Era outra coisa que eu ia falar aqui. A gente tem esse arco-íris, que é um símbolo que me remete muito a essa carta do 10 de ouros. Da felicidade, da realização, da plenitude. Então, isso aqui tá no campo. Tá no teu campo, tá no teu caminho. Você pode seguir por aqui. Isso tá disponível. Mas, acho que era isso que eu ia falar. Você precisa encerrar ciclos. Para muitas pessoas, é esse ciclo de outras vidas. Pode ser esse ciclo de dor e sofrimento de agora, que você pode estar experienciando nesse momento. Isso não precisa seguir se repetindo para que você dê passos. Você não precisa viver em dor, em sofrimento, em frustração. Existe um outro caminho possível. Mas, para isso, para que você saia desse ciclo, aqui quando a gente tem essa morte, né? Para que você, a torre embaixo também, apenas pare de resistir. Essa é a mensagem. Você precisa se dedicar, olhar para isso. Tudo que eu falei lá no início do vídeo, lembrei o que eu ia falar. Para algumas pessoas, isso aqui significa um salto de fé. Era isso que eu ia falar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei nem se eu devo. Alguma coisa me diz que sim, mas eu não tenho certeza. Minha razão aqui, minha lógica diz que eu não devo. Que eu não tô vendo caminho. Mas eu vou me lançar, eu vou fazer. Eu vou dar um voto de confiança a mim mesma. E vou me colocar nesse caminho. Me direcionar aqui. Como eu tava falando, né? Se é, por exemplo, um chamado para o seu desenvolvimento espiritual. Eu não sei onde isso vai me levar. Isso pode me atrapalhar? Pode. Eu posso me perder no caminho. Todo mundo pode se perder no caminho. A gente sempre tem orientação, mas, né, cada um com seu grau de consciência. Se você está sendo convidada a fazer isso agora, é porque você está pronta para isso. Mas é sempre possível você, em algum momento, a gente tem aqui uma frase, né, que é muito dita com a carta do pendurado, sobre a noite escura da alma. É aquele momento de desesperança total. Eu não sei o que tem à frente, eu não sei como eu saio de onde eu tô. A única coisa que eu posso fazer é confiar de que isso não vai durar para sempre, que eu vou conseguir sair de onde eu tô. Esse voto de confiança, esse salto de fé de eu só vou. Não sei qual é o resultado que eu vou ter, aqui o que a gente vê é um resultado que é positivo. Mas você precisa confiar que ele vai ser positivo. E é exatamente entrando nesse processo, entrando nessa jornada aqui, às cegas, para muitas pessoas, muitas vezes às cegas, sem saber de nada que tem à frente, é exatamente o que te leva para esse resultado positivo. E isso encerra esse ciclo, encerra esse padrão de repetição, que você não precisa dele mais. Isso te leva por esse novo caminho. É isso, essa é a mensagem. Como eu disse, para quem fizer sentido isso, né? Para quem for a mensagem, essa aqui, mais do que qualquer outra que eu já fiz aqui nesse canal, para quem for a mensagem, ela vai fazer sentido. Para quem não for o momento, não vai fazer, talvez não faça o menor sentido nada do que eu falei. Mas eu tenho certeza de que as pessoas certas vão compreender a mensagem. Ela só tá te convidando a dar esse passo. Você só precisa dar um passo. É isso. Para que você consiga renascer. É isso que eu tenho para você. Vou finalizar a mensagem aqui. Muito obrigada por me permitir trazê-la até você. Te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita. Lembrando de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo. Meu Instagram tá na descrição, @ana.em.canta.
E, querendo uma leitura particular, tem também o meu contato, a forma de entrar em contato comigo para agendar. É isso. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá! Vou agora para a segunda leitura. Você que escolheu, se conectou com a Ônix. Vou começar com esse oráculo aqui, pra gente ver, talvez, o assunto, né, do que estamos falando. Iniciar aqui a sua mensagem com o oráculo de Delfos. Vamos ver o que sai. As cartas são grandes para minha mão. A determinação. Eu vou deixar aqui, vamos ver aqui o que sai. Mas é porque ela caiu. Deixa eu tirar mais uma. Para entender aqui a mensagem completa. O que acontece? Eu tenho aqui, saiu a primeira carta, a determinação. Essa carta me traz, percebe essa figura? Essas três figuras, né? Muito seguras, muito certas de si, focando, colocando foco num objetivo e indo de peito aberto e cabeça erguida. Essa força toda que tem nessa figura, nessa imagem, é a própria determinação, né? De eu foco e eu realizo meus objetivos, eu vou atrás, eu vou em busca, sem medo, confiando que eu vou realizar, que eu vou conseguir. Isso, já falo sobre essa aqui. Essa mensagem, ela pode servir para várias áreas. Toda mensagem vai servir para várias áreas. Mas para algumas pessoas pode ser que a gente esteja falando... Eu não sei se eu vou entrar por isso não, eu só vou pontuar isso aqui. Mas talvez eu não entre nesse assunto especificamente. Mas a gente tem aqui a outra carta, múltiplos amores. Então para algumas pessoas, se você entrou aqui, por exemplo, com uma questão de relacionamento, né? Forte no seu momento, pode ser que essa mensagem seja direcionada para isso. Se não é o seu caso, a gente vai ver aqui, eu vou tentar trazer a mensagem o mais ampla possível para se encaixar em qualquer situação. Mas guarda essa informação se é o seu caso, porque tem um ponto aqui muito importante que espero conseguir lembrar de falar dele. Mas eu precisava pontuar isso primeiro antes de entrar aqui no resto da mensagem. Beleza, vamos lá. A gente começa com essa determinação, essa força de vontade, esse realizar, essa força de fazer acontecer. Quando a gente tem aqui múltiplos amores, a gente pode estar falando de uma dúvida. Talvez você tenha um foco, um objetivo de resultado que você deseja, mas você não sabe como chegar lá. Vou trazer um exemplo só para ficar mais claro o que eu quero dizer, mas não necessariamente é essa a sua questão. E é só sobre isso que eu tô falando. Você quer uma vida confortável, uma prosperidade financeira, material. Esse é o seu objetivo. Mas como que eu chego lá? É fazendo direito ou empreendendo? É fazendo um concurso público ou sendo nômade digital? Entende? Eu tenho várias possibilidades de chegar num resultado. Qual é o que eu escolho? Qual faz sentido para mim? Talvez eu não saiba. Pode ser que você seja uma pessoa que tem muitas habilidades. Pode ser que você tenha muitos interesses e várias possibilidades na sua frente de caminho. E por ter tantas possibilidades, você não sabe qual você escolhe. Porque você quer a certa. Você quer aquela que vai te trazer o resultado. E aí, muitas vezes, isso pode mais atrapalhar do que ajudar.
Aqui, se é esse o caso, né? Se é esse o seu caso. Se você tá na mensagem certa pra você. A dica é, o que a gente tem aqui de outras cartas. Proteção angelical. A inspiração. Já vou falar sobre a outra que tá aqui. Porque ela é um ponto de atenção. Essas duas cartas me dizem assim: segue o seu coração. Até um pouco parecida com a primeira mensagem. Segue seu coração, que você tem essa orientação. Essa proteção angelical tá aqui. É como se fosse um manto por cima de você, te protegendo, te colocando no caminho certo. Confia. A mensagem é essa, confia. Confia no que seu coração diz. Se você sente de fazer uma coisa, de ir por um caminho, confia. Confia e se dedica. Determinação. Para você chegar no resultado que você quer, você precisa de dedicação. Por quê? É uma frase muito comum até hoje em dia, né? Que a gente ouve volta e meia por aí. Onde você colocar a sua atenção, onde você colocar a sua energia, você vai conseguir frutos. Aquilo que você se dedica, você tem um resultado. Então aqui, independente do seu momento, por exemplo, se estamos falando de vida profissional, né? Você pode estar começando agora. O que isso aqui fala é: siga o seu coração, sabendo que você tem essa orientação, que se você sente vontade de fazer isso, mesmo que vá contra a lógica, faça, porque é o que vai te trazer resultados. Mas é preciso dedicação, é preciso de tempo. Existe um tempo de maturação sua, do projeto, da ideia. Uma graduação, se a gente está falando disso, um concurso público precisa de um tempo de estudo até você estar pronta para fazer a prova. Sabe? Existe esse tempo necessário. É aquela outra clichê. Essa leitura até aqui tá cheia de clichês, né? A semente, ela não dá. Você precisa plantar a semente e esperar um tempo até a árvore nascer e dar o fruto. Você não colhe o fruto no momento em que planta a semente. Então a gente está falando disso. Quando eu falei sobre alguém que pode ter vários interesses, né, várias habilidades e vários interesses, pode ser aqui que eu esteja falando para pessoas, por exemplo, que eu começo a fazer tal coisa. Em 2 dias eu não tive o resultado que eu esperava ter, eu desisto e vou fazer outra coisa. E aí nisso, você vai desperdiçando sua energia em várias frentes, sem colocar essa determinação, né, de eu vou fazer isso aqui por um tempo, para ver o que acontece. O que tá pedindo aqui é isso: se dedique a seja lá o que for, pelo tempo necessário. Não vai acontecer de uma hora para outra. As coisas precisam de tempo. Tudo precisa de tempo. Até aquilo que acontece que parece que é de uma hora para outra, precisou de um tempo, de preparo, para que você conseguisse ter esse resultado nessa rapidez, nessa velocidade. Então, essa é a mensagem básica que eu tenho aqui. E aí, o que acontece? Quando eu falei sobre... Agora eu vou abrir um parênteses aqui, porque isso serve tanto para as pessoas que eu falei que talvez seja uma questão de relacionamento, mas serve de modo geral para qualquer situação. O que aconteceu? Como eu sempre digo, tudo é mensagem, né? Eu estava com a carta da determinação aqui na mesa e essa carta caiu assim, por cima dela. Foi a segunda carta que saiu, eu não falei dela ainda. Tem um motivo para isso. A mensagem dela em si, sozinha, mesmo que ela não tivesse caído aqui, ela me traria ainda uma mensagem complementar para tudo que eu falei até aqui. E eu vou falar depois. Mas o que eu quero abrir agora de mensagem aqui é isso. Ela caiu assim. Quando eu coloco cartas assim, em determinados formatos de leitura, ela é o bloqueio. Aqui é a situação e a carta que cruza é o bloqueio. Quando ela caiu exatamente assim. Não foi aqui, não foi aqui, foi bem no meio. Não deu pra ver porque não aparece a mesa. Então, quando olhei pra ela, pensei, ela caiu virada. Vou ver qual é o bloqueio que tá impedindo
essa realização. O que muitas vezes está te impedindo de ter essa força, de encontrar essa força dentro de você. Principalmente aqui, quando a gente fala de escolhas. O que está influenciando as suas decisões, as suas escolhas, para que você alcance o resultado? Encontre a força de se direcionar, de alcançar o resultado que você quer. A mãe é a carta que saiu aqui. Não estou dizendo para todo mundo que é a sua mãe, o seu relacionamento com a sua mãe. Eu poderia entrar nisso se estivermos falando de questões, por exemplo, que abordam a filosofia da constelação familiar, né? A gente pode olhar para as questões familiares como entraves, impedimentos, situações que talvez te atrapalhem na sua vida. É o relacionamento com, diretamente, né? Talvez para alguns com a sua mãe, mas também aqui, abrindo mais, né? Quando a gente tem como bloqueio a energia da mãe, a gente pode estar falando do arquétipo da mãe, a energia por trás da figura materna, mas a energia da mãe, de modo geral, como criação, como energia criativa, criadora. Então, o parênteses que eu ia abrir, né, sobre relacionamentos, por exemplo, vou usar isso de exemplo. As decisões que você precisa tomar de direção, de caminho, de opção, podem estar sendo influenciadas pela opinião familiar, pela expectativa dessas figuras parentais, trazendo possibilidades, né? Depende. Aí você precisa refletir se você normalmente é uma pessoa que se molda de acordo com as expectativas e opiniões dos seus pais ainda. Daqui especificamente da mãe, né? Mas pode ser qualquer uma das figuras paternas, mãe ou pai. Se você se reconhece nesse lugar, então a gente está falando disso. O seu enfraquecimento, você não está no seu lugar de força, você está enfraquecido, ou seja, você não acessa essa determinação para realizar o que você quer, porque tem essa influência aqui te bloqueando. A mensagem é essa. Você pode escolher ou não escolher parceiros, ou não conseguir muitas vezes parceiros, por exemplo, porque você... Eu tento não entrar nessas coisas, mas vou falar aqui, já que eu comecei. Algumas pessoas, muitas vezes, se casam com os pais. Você fica tão atrelada a essas opiniões, né? E aqui, não me xingue, por favor. Se isso fizer sentido pra você, ótimo. A mensagem é essa, se não, deixa passar. Mas eu preciso falar. Muitas vezes você pode não fazer esse movimento de vida de se colocar num relacionamento, por exemplo, porque você está casada com os seus pais. Você está tão atrelada à opinião e à influência dessas figuras que você não abre espaço na sua vida para que uma nova pessoa venha. Isso acontece demais. Demais. Mais do que você imagina. Não só com pais, com filhos também, muitas vezes isso acontece. Você tá tão conectada ali, né, essa coisa de eu me fechei tanto aqui nessa relação que eu não abro espaço para uma relação real, né, de relacionamento, né, afetivo. Então acontece, como eu disse, isso aqui que eu tô falando é para essas pessoas que talvez tenham essa questão aqui de múltiplos amores, literalmente nessa questão de parceiros de relacionamento. Voltando para a mensagem geral. Podemos estar falando de uma questão de energia materna no sentido de arquétipo da mãe. A criadora, a energia criativa, a energia do acolhimento. Aqui, como bloqueio,
Mais uma vez, pode ser uma falta de acolhimento, de autoacolhimento, de compreensão do outro, de compreensão de si. Pode ser um bloqueio na sua energia criativa, mesmo que você não trabalhe com coisas que envolvam a criatividade, né? Essa energia de dedicação, de fazer as coisas com carinho, com amor, com a criatividade, né? Essa forma, ora lúdica, ora diferente de resolver as situações, pode ser várias coisas. O que faz sentido de energia criativa para você na sua vida? Trabalhando com criatividade ou não? Pense sobre isso, reflita sobre isso, porque é disso que a gente está falando, nesse caso. E é isso que está, de alguma forma, bloqueando. Você precisa aqui, o recado seria, você precisa trabalhar essa energia criativa. Trabalhar para algumas pessoas, inclusive, a questão da sexualidade, a energia da sexualidade, que é o chakra aqui sacro, né? O umbilical. Umbilical? Acho que é umbilical o nome dele. Mas é o sacro, é o segundo chakra, que pode estar bloqueado. E aí, o que isso causa? O impedimento. Isso te impede de, muitas vezes, para algumas pessoas, ver caminho, ver a direção que você precisa seguir, ver a sua força de fazer, né, a confiança e a dedicação, né, de eu consigo, eu vou fazer. Essa energia de ação, isso tudo fica estagnado, fica travado, fica limitado. Então, é essa energia que de alguma forma tá ali, bloqueando, tá aqui como bloqueio. É isso que eu precisava falar. Sim, quando eu ia dizendo, né, o que seria de qualquer jeito a energia da mãe significa a energia feminina. A energia da mãe, a energia materna, ela representa a prosperidade. Quando eu falei assim, eu posso ler essa carta também de um modo mais amplo, né, trazendo aqui, complementando a leitura. Como resultado até, ela representa a prosperidade. Mãe é prosperidade. Se a sua prosperidade está bloqueada, pode ser uma questão de algum problema nessa relação da sua com a energia da mãe, não a sua mãe, mas o arquétipo mãe. Então, a prosperidade, quando a gente olha aqui para o fazer algo, ela tá no horizonte. Ela tá aqui se apresentando como resultado, mas isso está bloqueado. É isso que eu trouxe, né, sobre essa energia da mãe aqui, como bloqueio. Agora a gente vai ver aqui o que mais. Nossa! Primeira mensagem aqui. Se fizer sentido pra você, assista a primeira leitura. Porque eu falei o tempo inteiro sobre a voz interior lá. Pode ter uma mensagem pra você. Aqui a sacerdotisa. Silêncio e completude. Essa carta da completude só reforça. Eu vou tentar não fazer um vídeo muito longo. Saíram várias cartas e eu já falei bastante das primeiras, né? Então, eu vou usar essa carta aqui, a carta do mundo. Também tem muito a ver com a primeira leitura. Pensando aqui, se fizer sentido, assista. Mas ela só reforça isso que eu acabei de falar sobre a prosperidade no horizonte. A completude, o mundo, ela traz, é uma carta que traz essa energia, aqui principalmente, né, de as peças se encaixando, tudo fazendo sentido. Você vendo, enfim, um resultado positivo. É uma carta que fala sobre o desfrutar do resultado positivo, de toda uma jornada de construção de algo. Principalmente quando a gente está falando aqui de projetos, de carreira, né? Até de relacionamento, mas
tem esse caminho que foi percorrido até chegar na linha final, né? Até você atingir, acessar a linha de chegada. E é lá que tudo faz sentido. Então, essa carta só reforça positivamente isso que eu acabei de falar sobre a prosperidade. Que aqui, de alguma forma, nesse momento, tá aparentemente bloqueada. Como que faz para desbloquear? Por isso que eu disse, assiste o primeiro grupo, porque as outras cartas que eu tenho aqui, elas dialogam muito com o que eu falei lá, sobre intuição, que tem essa voz interior, esse silêncio, essa necessidade. E lá, inclusive, apareceu uma figura, eu falei, a carta que apareceu é sobre a cegueira, sobre os olhos físicos fechados. Aqui a gente tem o silêncio, não sei se dá pra ver, acho que dá. A figura é a carta da estrela. Aqui a mensagem está se repetindo nas cartas todas, né? Proteção angelical e a estrela. A orientação divina, essa guiança do plano superior, do plano divino. É um plano divino em ação. Mas a gente tem a figura de olhos fechados. A necessidade de você fechar os olhos e ouvir a voz de dentro, silenciar a mente para conseguir ouvir a sua intuição, ouvir essa sabedoria interior que também está te guiando, te orientando. Tá tudo conectado aqui. Uma coisa está reforçando a outra. E eu poderia ficar aqui falando de vários símbolos, né, que se conectam. A gente tem aqui esses golfinhos. É que eu não estou enxergando direito. Esses golfinhos nesse movimento de fluxo. O fluxo da vida. Eu volta e meia falo isso nos vídeos. O fluxo da vida é na direção da abundância, da prosperidade. Se não está indo nessa direção, é porque tem algo que precisa ser trabalhado. Existe um bloqueio, porque a vida flui para a prosperidade de todos os seres existentes. O universo é abundante e nós somos parte dele. Então, se o que está embaixo é como o que está em cima, a sua vida é igualmente um fluxo em direção à abundância, assim como o universo. É preciso, para algumas pessoas, expandir a consciência, ganhar consciência exatamente disso. Aqui a gente, mais uma repetição, né? A gente tem aqui uma figura toda escura e só um ponto de luz aqui no terceiro olho, que é muito que fala a sacerdotisa, né? Essa conexão divina através desse olho, mais um símbolo, né? Esse olho, e aqui isso se repete, as três cartas. A sacerdotisa, ela é pura intuição. Aqui a gente tem um rosto no lugar aqui do terceiro olho. É um rosto com outro. E a lua. A estrela tem a lua no lugar do terceiro olho. E aqui a gente tem essa figura que também tem o terceiro olho em destaque. Assim, tudo convergendo para te falar sobre essa necessidade de expandir a consciência, de ouvir essa voz interior, ouvir a sua intuição. E é isso, o recado segue se repetindo. Expandir a consciência, entender o seu lugar, entender as suas limitações, mas entender também que você é um ser ilimitado, se o universo é ilimitado. Repetindo o que eu acabei de falar. Se o universo é algo ilimitado, uma fonte ilimitada de abundância, de prosperidade, você também é. Só que o seu corpo é limitado, né? Os seus 5 sentidos, principalmente, são limitados. Esse outro sentido que te conecta com esse plano maior, ele sim não tem limite. Use, aproveite, se conecte com essa orientação. Já não sei mais se foi aqui ou no primeiro grupo que eu falei sobre seu eu superior, por exemplo. É essa parte sua que sabe, que já tem as respostas, que já sabe. Não é o seu ego limitado.
É isso. Ouça essa voz que ela te orienta, inclusive para o caminho do desbloqueio daquilo que está bloqueado. É isso. Vamos tirar aqui agora mais algumas cartas com esse oráculo, com mensagem final para você. Perdão. Virou? Eu amo essas coisas. Temos aqui a carta que eu tenho para o chakra do terceiro olho. De novo, ele aparecendo. Existe algo nesta conexão. Essa frase aqui dá margem, né, pra gente falar sobre muitas coisas. Nesse caso aqui, estamos falando sobre essa conexão com esse plano e com o seu plano de alma. Aqui a gente está falando do seu plano de alma o tempo inteiro, desde o início. Aquilo que você está sendo chamada, orientada por algo dentro de você a fazer, a realizar. Seja um trabalho, seja uma missão de vida, seja um relacionamento que você precisa vivenciar nesse momento. Encaixe onde for. A mensagem é a mesma. A gente pode estar falando da conexão com a pessoa, mas essa conexão com esse plano superior que já sabe qual é o caminho, qual é a jornada que você precisa vivenciar. Não duvide desse direcionamento, dessa orientação. Talvez você esteja aqui nesse vídeo só para ouvir essa confirmação. Não duvide. Não duvide que você tem isso, essa conexão e essa orientação. Apenas siga. Ai, sério. Oxi. Cria a realidade que deseja viver. A gente tem aqui um rei de paus. Eu não mostrei a outra carta que saiu, né? Cria a realidade que você deseja viver. Só confirmando isso que eu acabei de falar. Eu adoro quando as cartas saem assim. Tô falando e sai a mensagem que reforça. Você é única e tem muito valor. Seu caminho é único, sua jornada é única, não dá pra comparar com a de mais ninguém. Você pode viver algo lindo, maravilhoso, uma vida inspirada. A gente tem aqui a inspiração, né? Uma vida feliz e inspirada. Embaixo dela eu tenho almas gêmeas. Eu posso ler essa carta de almas gêmeas aqui. As duas estão no fundo, né? É como se isso tivesse oculto. Aqui a inspiração oculta no sentido de a inspiração divina, esse sopro divino te guiando, te sussurrando no ouvido qual é o caminho, o que você precisa viver agora, qual caminho seguir. E almas gêmeas, a gente pode sim estar falando, como eu disse, né, se for o seu caso de relacionamento, mas no sentido também de algo, por exemplo, um lugar. Vou trazer um exemplo aleatório que eu já usei aqui. Se a gente está falando, por exemplo, se você sente muito forte que você precisa fazer um concurso público e está se dedicando, está estudando para aquilo, essa carta reforça isso de esse é o caminho. Realmente, você vai experienciar não um encontro de almas com outra pessoa, mas um encontro de si, da sua própria alma, da sua missão, da sua jornada, da sua essência. É você se conectando com a sua própria essência. Essa carta pode falar disso, se for esse o caso, né? Se não fizer sentido ou uma outra pessoa, é você com você mesma. Porque a gente tem aqui, você é única e tem muito valor. É você descobrindo a sua potência, a sua força. Descobrindo a sua jornada, tirando os bloqueios do caminho, né? Assim, parte disso tudo é para você superar esses bloqueios. Também é para viver algo positivo, sim. Ter um retorno, né, próspero, de seja lá o que for, sim. Mas é também para você aprender a tirar os bloqueios do seu caminho.
Isso faz parte. A sua alma precisa aprender isso. Então, por isso, você atrai essas situações. Você atrai, eu vou aqui, né, usar de exemplo, você atrai uma mãe problemática, se for, né, o caso de alguém, exatamente para você aprender na prática como que você corta essa influência da sua vida. Porque quando você consegue entender como você corta essa influência, você se fortalece. Uma vez aprendido, eu não repito esse ciclo, eu não repito esse padrão, porque eu já aprendi a lição. Agora eu posso viver outra coisa, outra história, viver algo melhor. É isso. E a gente tem aqui, foi aqui que eu falei, acho que foi no primeiro grupo que eu falei sobre a energia do pendurado. Acho que foi, e ele tá aqui com essa frase: aprenda a descansar antes de desistir, confia que você está sendo guiada. Eu não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada. A única coisa que eu vou falar é essa carta que reforça muito o que eu falei sobre o tempo, né? Às vezes a gente precisa aprender a descansar, sim, antes de desistir, né? Desistir. Mas aprender o tempo das coisas. Que às vezes é importante dar tempo ao tempo. Às vezes é importante um tempo de descanso para recuperar a força. Aqui pode significar várias coisas, mas é isso. Eu vou focar, vou trazer essa mensagem focando nisso, de dar tempo ao tempo. Entender que algumas vezes é preciso, na maioria das vezes, como eu disse antes, é preciso dar tempo ao tempo para que as coisas se desenvolvam. E confia. Só confia, que a gente termina a sua mensagem com o sol, a energia do sol, te falando que é isso, é esse o caminho, é isso que você precisa viver e você tá no caminho certo. Não duvide. Como eu disse, talvez você esteja aqui só para ouvir, que você não precisa duvidar, que você deve confiar que é isso. Seja lá o que for que você venha sentindo, vivendo, desejando, é isso. E eu vou finalizar a sua mensagem aqui dessa forma. Muito obrigada por me permitir trazer ela até você. Te convido a se inscrever no canal caso você não seja inscrito ou inscrita. Lembrando de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo. Meu Instagram é ana.em.canta. O link vai estar na descrição se você precisar. Segue lá porque de vez em quando tem conteúdos que podem te interessar. E se você quiser uma leitura particular, também tem meu contato na descrição para saber como faz para agendar. É isso. Vou finalizar aqui e espero te ver no próximo vídeo. Até lá!